Eu agradeço mais uma conferência com bastante exposição, né? E com muita coisa para discutir. Já também não vai dar para discutir tudo, né? Mas o que se anuncia de início, acho que realmente dá para perceber com bastante clareza de como é possível vincular esse problema da representação e o desdobramento que isso tem na história da metafísica em vários momentos importantes da obra de Heidegger, desde da experiência grega de verdade, que já em seu tempo, até que um tanto rapidamente Heidegger procure recusar a compreensão da ideia platônica como objeto ou da verdade aristotélica como sendo um valor de um juízo e coisas desse tipo, até a discussão entre técnica e serenidade, e o próprio desdobramento dessa identidade entre pensamento, representação e vontade, que nessa ligação de representação como apoderamento, acionamento, arrazoamento, se desdobra justamente uma vontade de poder, mediante a identificação entre vontade e representação. O conhecimento como uma vontade, como um impulso, como algo que parte do sujeito, que se funda no sujeito numa subjetividade. Mas daí, partindo das críticas, ou das recepções e do repensamento por Levinas, por Derrida, da obra de Heidegger, a constatação de que Heidegger ainda colocaria um peso forte nas representações, a representação como sendo, ainda de uma maneira não tão manifesta em Heidegger, mas a representação como algo digno de ser pensado, da presença como ainda tendo resíduos de um pensamento por representação, enfim, a representação mesma como um problema ontológico e apenas ontológico. Mediante todo esse quadro, se a gente remete o questionamento da representação e tem uma pretensão filosófica de ontologicamente ir além das representações, se isso realmente seria infértil em algum sentido. Por quê? Porque essa história da representação que você conta e como ela acontece na modernidade, da representação identificada a uma vontade subjetiva, uma forma de você determinar o objeto de alguma maneira, já envolve uma compreensão obscurecida de verdade, uma verdade por adequação, uma verdade como correspondência, como que tentar garantir como se dá a representação e como legitimar a representação no intuito de ter uma garantia pelo conhecimento de si mesmo, um conhecimento do objeto, condição de toda apropriação, de toda manipulação. Parece que a compreensão de verdade permeia toda essa história. Então, um certo desvio nessa compreensão de verdade leva a uma identificação extrema das coisas, de si mesmo, e a representação ela permite todo esse assenhoramento, apoderamento das coisas, enfim, que você também narra. Enquanto diretamente referido e aí uma questão que eu ia colocar, diretamente referido ao problema da verdade e da experiência da verdade, a ênfase na representação não como um problema de lógica, não como um problema de conhecimento, ou mesmo de imediato de linguagem, como a gente normalmente entende linguagem, de uma linguística, de algo assim, mas como um problema ontológico. Será que ainda não seria um caminho filosófico de, se não puder voltar atrás à experiência grega do pensamento, no que você parece ser mais otimista do que Casanova, não sendo possível isso, mas pelo menos ter uma compreensão adequada do que de fato está acontecendo no mundo contemporâneo em decorrência da perda dessa experiência?
Qual perda de experiência? Em função de qual perda de experiência? Resumindo, a ênfase na... Achar que a problematização ontológica Aliás, o Derrida tem uma coisa interessante, porque ele é muito... A experiência de pensamento dele é muito diferente da experiência de pensamento do Heidegger. E, no entanto, ele é muito próximo. Né? Ele só pode pensar essas coisas em função de uma influência muito decisiva que o Heidegger teve sobre ele. Então tem uma proximidade... É até impossível você situar... Eu acho impossível você situar o Derrida... essa meditação do Heidegger sobre a representação. Porém, ele percebe problemas. Né? Uma delas, talvez o grande problema, é achar que isto é o que é digno de ser pensado, né? Porque, no fundo, a representação, o problema da representação é o problema... Como é que eu posso dizer? É o fio condutor, na verdade, que vai desde os gregos até a bomba atômica, não, até a internet. Né? Quer dizer, e o Heidegger está mostrando como a representação, que ainda não é representação, mas já está se auto-enviando com aquela ocularidade da experiência do ser visto como ideia, por exemplo, né, como contemplação, como aquela ocularidade da primeira experiência do ser que se faz, vai começar a se auto-enviar, né, ao longo da história da metafísica, até... de fato, o olhar objetivo sobre as coisas se maximizar de tal forma, né, que sequer essa relação se sustenta, né, e aí vem a tecnociência com a máxima, né, manipulação de tudo. Né, dentro de um ideal de você conquistar um pensamento para além da representação que possa, de fato, pensar a diferença ontológica, né, para usar a linguagem propriamente heideggeriana, né? Para ser de fato um pensamento do ser que possa pensar a diferença ontológica, que não seja um pensamento doente, né? Etc. Aqui o Derrida vai mostrar um problema. Né? Quer dizer, ele diz o seguinte, de um ponto de vista antes teórico, meio prático político: quando você supõe estar do lado de fora da representação, né, o pior começa a florescer. Né? Eu não estou fora da representação, eu estou falando o que é digno de ser pensado na história do Ocidente, na história da verdade, né? O que hoje cabe ser pensado. Né? Nesse momento, né, e porque para Heidegger existe o que o Derrida chama de um certo magnetismo, existe algo essencial, existe uma tarefa essencial, digna, que o pensamento deve realizar. Né? Nesse momento, o Derrida, sim, vai ter alguns problemas. Então, a crítica da representação, ele concorda, existe um objetivismo e tal, mas propor um para além da representação, portanto, um para além desse estar diante de, né? Se você propõe um para além desse estar diante de, você propõe o quê? Um acesso, né? Uma inserção imediata, como ele fala, né? Um pulo imediato ao âmbito, né, em que nós nos encontramos. Aqui Derrida tem vários comentários a fazer sobre o Heidegger, até o próprio estilo do Heidegger. O Heidegger ele mantém uma certa serenidade. Aconteça o que acontecer, os textos do Heidegger são muito sóbrios. Mesmo quando ele fala que não estamos preparados para pensar, ainda não conseguimos pensar suficientemente bem, ainda assim existe uma certa... Mas continuemos. Né? Ele não perde orientação, porque há algo a ser pensado, há um horizonte a chegar. O pensamento do Derrida não, ele é assumidamente sem horizonte. Né?
Ele é disseminação, porque há muitas coisas, disseminado, disseminativo e autodisseminante, né? Mas, enfim, a sua questão é grande. Eu estou tentando, assim, sintetizar um pouco, mas... O sentido dela é mais se há uma relevância, sim, poderia também dar uma contribuição a isso. Tipo, se representação isso é representar, né? Apresentar é algo supostamente presente, diante do qual nós nos encontramos, é a representácio, é o tornar essa situação, né, sempre mais uma vez efetiva, o que é do estar diante, né? A gente vai considerar então com o Derrida, né, que a repetição dessa condição é que é primeira, e que, portanto, a presença é uma ilusão metafísica, né? Quer dizer, a presença do ser que seja, né? O presente ou a presentificação, o vir à luz, que é algo que deve ser, que é digno de ser pensado. Nesse ponto, porque o Derrida vai, não, o que é digno de ser pensado é resultado de uma repetição, que passa por muitas coisas, passa pela repetição da obra do Heidegger, e que é assim que se faz, né, se impõe como algo que não é digno de ser pensado. Eu citei o Levinas porque eu acho que o Derrida, nesse ponto, tem um eco do Levinas. Quer dizer, para o Derrida também, acontecendo com pessoas ou com coisas, né, você tem sempre a mesma sóbria explicação do que é um esquecimento do ser, a diferença ontológica não foi suficientemente bem pensada, existe da representação que se auto-envia. Hoje, não. Só que o Derrida, diferentemente do Levinas é um humanista, coisa que o Derrida, aprendendo com Heidegger, a importância de ir além do humanismo. Mas há algo digno de ser pensado, não só com pessoas, mas com a natureza, com os textos, com os departamentos de filosofia, com o país. Né? São muitas coisas dignas de ser, que podem vir a ser dignas de ser pensadas a todo instante. Né? E que é que você considerar, né, que, vendo friamente, na própria diferença que o cotidiano torna inabitável, né? No sentido que a igreja não habitar, e como se tivesse uma errância, né? Mas, sobretudo, você apenas apontou essa relação de Heidegger na época do Humanismo, quando ele comenta no apêndice, o Protágoras, né? Esse ebó que está ali embutido na sentença pitagórica, e talvez você pudesse apresentar um pouquinho como um contraponto ao que seria o cogito na ideia da representação do sujeito moderno. Isso por um lado. E nas suas considerações finais, muito interessante essa coisa do Derrida de apontar para algo que se torna um plano pré-ontológico, né? E então aí já não se pode mais pensar numa ontologia. E eu vejo como é que Derrida e o neoplatonismo estão muito próximos, de fato, né? Porque quando você pensa no neoplatonismo, por exemplo, ele certamente tem. Derrida trabalhou no Dionísio, mas, por exemplo, você diz que isso que está antes do ser não está, portanto, no âmbito da diferença, e você pensa, por exemplo, que Nicolau de Cusa chama isso de não alho, não outro, que seria para ele o Deus, aí, já um Deus inominado. E, sobretudo, essa ideia de que o neoplatonismo não faz um objeto único ou múltiplo, senão que, seguindo uma certa interpretação do Parmênides e Platão, estaria por esse uno múltiplo. Né? Então, acho que esse texto do Gerst deve ser bem interessante para quem está lendo Derrida, né? Parece que a partir de Derrida o neoplatonismo ganha um sabor muito mais contemporâneo. Né? Talvez essa ideia de heterogeneidade do singular. Também, todo singular é heterogêneo. Assim, essas duas coisas. Primeiro, essa indicação de Derrida, que nem sei se você pode entrar por aqui, mas a ideia do Protágoras, como é que fica isso? Não, acho isso uma explicação do Heidegger muito boa. Né? Se eu estou falando que a representação já se envia, e o esquecimento do ser dentre outras coisas, porque a metafísica pensa algo, entificou já desde o início. Né? O ser ele não pensa a diferença ontológica,
Né? Então, por que não dizer que a representação sempre houve? Sempre pensar é pensar algo, né? Algo que está ali como correlato do pensamento. De que maneira essa experiência grega, né? Pensar algo, não é representacional ainda? Né? Porque esse ego, ele se reúne com ele mesmo, se torna, né? Você se reúne com você mesmo, você se torna alguém, um eu, junto com as coisas, né? Que aparecem junto com você no âmbito de desvelamento. Né? Então, você tem que se relacionar com o ente que aparece tal como ele aparece à luz de um âmbito de desvelamento, no qual você também se desvela. Né? E seria por isso que o homem, que o Protágoras, segundo Heidegger, é um metron, né? Porque a ele cabe proteger contra a difusão, contra a confusão da realidade das coisas, né? Para que as coisas não se pulverizem, né? Proteger aquilo que se revela, né? À luz de um determinado modo de desvelamento, desse âmbito de desvelamento, tal como você mesmo também se desvela, né? E assim proteger, né? Esse desvelamento. Não é uma representação, porque o homem grego, ele recebe aquilo que vem a ele, né? Junto com ele, num desvelamento que não foi ele que desvelou. Né? Isso foi também um pouco discutido ontem, né? No Casanova, né? Como que o Heidegger vai pensar o mundo, depois não é mais o mundo se modifica porque eu me modifico, né? Mas eu me modifico porque o mundo se modifica. Né? Quer dizer, é nesse momento que ele também está pensando os gregos, a experiência pré-socrática e tal. Quer dizer, naquele primeiro momento, você se unifica com você mesmo, né? Na sua relação com as outras coisas que também aparecem, né? E se unificam, né? À luz de um âmbito, né? Unificador de desvelamento. Né? Portanto, você recebe aquilo e cabe a você, com o pensamento, proteger e resguardar aquele processo. Na representação, agora não é mais um âmbito de desvelamento, mas é a partir da autorreferência do sujeito, da representação, certo de si mesmo, né? Que por um processo de certeza sempre antecipativa e permanente, ele põe, a partir dessa autorreferência, ele põe o objeto. Né? A coisa aparece já como um objeto, como um correlato do sujeito, né? Um objeto representado. Né? Aqui começa, né, a idade, a época da representação. Né? Então o ego lá não é um ego representacional, né? Que ele recebe. Né? O que é normativo é o âmbito do desvelamento, e não o ego, que se desvela junto com as coisas no âmbito. Até a tradução correta oferece os seus usos e costumes. Uhum. Estranha essa tradução, não sei se vocês conhecem a tradução da sentença. Mas enfim, o que é normativo com a época da representação, o normativo é a autorreferência do sujeito, né? Que põe diante de si o objeto representado. Diga. Professor, eu não tenho muita leitura, eu não tenho leitura em Derrida, né? Mas assim, eu achei interessante, parece que eu entendi, é a crítica uma das críticas que ele faz ao Heidegger, essa ideia, talvez assim, vamos dizer assim, uma ideia de não conseguir chegar-se à originariedade das coisas, né? A impossibilidade de chegar, que seria uma crítica até mesmo à própria fenomenologia, né? Augusto, que achava que ia chegar às coisas mesmas, que o Heidegger traz, né? Eu queria entender, porque aí eu acho que é interessante que o Heidegger também trabalha essa ideia da originariedade, nesse âmbito do desvelamento, justamente para desapoderar a figura do sujeito criada na modernidade, né? Igual você falou, a autorreferência do sujeito que põe o objeto. Então essa figura do sujeito moderno, no Heidegger, ele tenta, pelo menos, fazer uma crítica colocando esse âmbito do desvelamento. Eu queria entender o que o Derrida... O que na verdade o Derrida entende? Por que para ele não se chega de fato a essa originalidade? Por que de fato por que há essa problemática da originalidade e por que a repetição seria a originalidade? Eu não consegui compreender assim bem essa questão. Por que não se chega à origem? Né? Se tiver de uma resposta rápida, é porque não há origem. Mas como não há origem? De que maneira o Derrida... Como é que o Derrida pode convencer a gente que não há origem? O que ele diz sobre isso? O que há sempre é uma estrutura suplementar, um discurso sobre a origem, uma referência sobre a origem, um falar sobre a origem, um conceitualizar a origem. Isso é que é originário. Né? Não é a origem, porque a origem então existe um falar sobre ela, ou querer abraçar ela. O que existe é o falar sobre a origem, querer abraçá-la, escrever sobre ela, pensar sobre ela. Isso é que é originário. Né? Desde sempre que houve
Suplemento é isso, é você lançar mão de uma linguagem, de um discurso, de uma ferramenta para se referir. Né? Mas essa estrutura referencial é o que sempre houve, de origem, inicialmente. Né? Então, é um suplemento de origem, ele vai falar. Por isso não se chega à origem, porque não há origem. Né? Porque existe essa referencialidade.